Medite nessa letra, sinta o Espírito soprando em cada um de nós, amém? Jesus, Ele precisa ser o nosso guia.
Na vida não tem como as coisas dar certo se Ele não estiver guiando. E nós precisamos pedir todos os dias que Ele seja o nosso guia, amigo fiel e protetor para todas as horas.
nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Nele confiarei, pois confio em ti, Senhor, em seu poder, em seu Amém. Amém. Maranata. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nesta noite. E eu confesso, eu estava ali com o meu coordenador do Ministério Jovem, o Guilherme. Levante aí, Guilherme. Esse é o nosso, um dos 3 coordenadores que nos ajudam na equipe jovem. E ele estava ali ao lado dele conversando e falando sobre a igreja da Vila Brasilândia, né? Deus seja louvado por tudo que tem acontecido aqui. E realmente esses momentos, né, do retiro espiritual marcam a vida de muitos adolescentes e muitos jovens. Louvado seja o Senhor pela liderança jovem já estar pensando no próximo retiro. Se todas as lideranças jovens das igrejas pensassem assim, nós não teríamos, na época do carnaval, da festa da carne, tantos jovens envolvidos com a festa e não com Deus. E grande parte da culpa e da responsabilidade desses jovens não estarem em retiros, mas em casa, fazendo qualquer outra coisa, e muitas vezes sendo tentados a irem para essas festas, é culpa do líder do Ministério Jovem. E, portanto, responsabilidade do Ministério Jovem. A gente tem falado já há algum tempo, dá um pouquinho de som aqui, algum tempo, obrigado, que o líder jovem, ele não pode pensar só no ano vigente, né? Ele precisa pensar no ano seguinte também, porque o retiro de carnaval, isso é, o retiro espiritual na época do carnaval do ano de 2018 é responsabilidade da liderança que foi nomeada para o ano de 2017. E assim sucessivamente. E a gente tem tentado colocar isso na cabeça do povo, porque eles pensam assim: em novembro já vai mudar a liderança. Se não mudar, tudo bem, mas se mudar, como na minha responsabilidade o ano de 2018, então pouco me importa, né? E é isso que tem acontecido. Muitas igrejas estão, infelizmente, protelando estes tipos de encontros devido cada um e devido à departamentalização da igreja, cada um pensar em si mesmo, né? E não pensar na igreja como um todo. Louvado seja Deus pela igreja, viu? Da Vila Brasilândia. Confesso e vou falar o que passou no meu coração. Puxa, se eu morasse aqui perto, acho que seria uma forte candidata da minha família eu frequentar essa igreja aqui, viu? Porque só pelo que a gente viu
ouviu aqui, desde a organização. Eu sei que toda igreja tem as suas falhas, eu sei que toda liderança tem a sua imperfeição em si, somos imperfeitos, mas louvado seja o Senhor por isso. E já desde uma sexta jovem, né, no início de um sábado frio e chuvoso, que pede um cobertor, um edredom, uma TV Novo Tempo para aqueles que têm, ou um vídeo, né, bem gostoso, relacionado aos assuntos da Bíblia, já mostra que é uma igreja viva, amém? Vocês estão aqui nessa noite para mais uma vez ouvirem a voz de Deus. E a gente tem ido em muitas cestas jovens aí que o povo nem sequer faz assim questão de participar. E vocês na verdade não estão vindo aqui para participar. A gente sente que vocês vieram para honrar e glorificar o nome de Deus, amém? É bom ver alguns amigos nossos, gente do coração, gente que a gente ama. Bom ver vocês. Confesso que já faz tempo que eu não venho aqui na igreja do Brasilândia, ou Vila Brasilândia, não sei como vocês chamam, e ficou linda a igreja, viu? Então faz muito tempo, né? Alguém pode pensar, faz tempo, pastor. Mas é a correria, né? E muitas são as igrejas, e a gente a cada final de semana está num lugar. E a grande verdade é que estar no departamento é ser de todo mundo ao mesmo tempo e não ser de ninguém. Essa é a verdade. Quando a gente tem um distrito, a gente é de um grupo específico, né? Mas quando a gente está na associação, a gente acaba sendo de todos, mas ao mesmo tempo de ninguém, porque a gente acaba não tendo um rebanho propriamente dito para a gente liderar. Gostei dos hinos, viu? Louvado seja o Senhor. Vocês são ali do distrito de Franco da Rocha, né? Louvado seja Deus por isso. Eu sei que a gente atrasou um pouquinho, eu não vou demorar, mas acho que é bom a gente abrir a Bíblia, né? Porque nós não viemos aqui simplesmente para louvar. A adoração em si tem a apresentação musical, tem o louvor, tem o testemunho, tem a divulgação dos projetos, mas também tem a leitura da palavra de Deus. Mas eu queria só frisar no início isso que eu acabei de falar e repetir o que eu acabei de falar, frisando, né? Parabéns à igreja, que vocês continuem focados na juventude. E eu gostei do nome do clube de jovens aqui, né? Oficina de Ceifadores. E por incrível que pareça, eu vim só dar uma pincelada, acredito eu, em uma proposta que vocês têm tido já há algum tempo, que é relacionada a ter muito mais jovens envolvidos na pregação do Evangelho, pelo que eu estava vendo ali na página do Facebook, com o meu assessor. É isso aí, né, meu companheiro? Falar em forma de Luiz Inácio Lula da Silva nos dias de hoje é pedir para morrer, não é verdade? Mas ali está o meu assessor do departamento jovem. E que semana que nós tivemos, hein? Uau, uma semana difícil, desafiadora em vários sentidos, mas principalmente em relação à política, né? A cada dia que passa, o nosso Brasil tem acordado cada vez mais. E oramos a Deus para que o ser humano acorde, né? Em meio a tudo isso. É impressionante como alguns cristãos às vezes pensam da forma mais ignorante possível, dessa forma. Eu não tenho nada a ver com isso. Pouco me importa. Você tem a ver sim, querido. Isso é ignorância se você pensa assim. Você precisa orar pela nação, precisamos nos unir para que essa corrupção inteira seja eliminada, esses corruptos, esses ladrões sejam retirados do governo do nosso país. Acho que a gente tem uma participação, não é indireta, mas direta, junto à política aqui no Brasil. A gente precisa acreditar e nós precisamos entregar tudo isso nas mãos de Deus. A esperança não é a palavra que mais nos move. Todo livro do ano a gente tem a palavrinha esperança, né? Então eu acho que a gente tem que orar mais pelas nossas autoridades, pela nossa nação. Eu acredito que Deus tem feito a sua parte. É óbvio que o ser humano muitas vezes peca e complica o meio de campo aí, mas a gente precisa ter mais voz lá no Congresso, e a gente louva a Deus por alguns irmãos nossos estarem se levantando, e somos às vezes, desculpa o termo, tão ignorantes, só dando uma pincelada na política, que quando algum irmão nosso se levanta, a gente já o compara e o iguala a outras pessoas, sendo que nem sequer sabemos de suas propostas, né? Tanto é verdade que a Damares perdeu aí, porque muitos nossos irmãos, por não quererem se atentar a essa questão política, votaram em outro vereador, mas não votou no nosso deputado, né? E assim por diante. Eu acho que a gente tem que estar antenado,
porque querendo ou não, as profecias apontam que a política vai estar envolvida, e não quero que você se envolva com a política, mas interceda pela política, e os nossos candidatos, quando se levantam, eles se levantam em prol dos nossos interesses. Não é verdade? Nós tivemos uma vigília jovem, e o Serginho Borges, que foi um dos que se candidatou, por pouco não entrou aqui pela Zona Leste e Zona Norte, teve muitos votos, foi um dos que trabalhou na ideia da liberdade religiosa, né? E eu não sei quantos sabem, o Enem neste ano vai ser realizado não mais aos sábados, amém? Amém. Aos domingos. Então, graças também não só a estes que têm se levantado, mas a você, que tem muitas vezes votado, né? Porque foi uma luta, viu? Meu Pai do céu, por pouco. O povo vota em tudo, vota no Big Brother, vota no paredão, vota em tudo, mas não vota quando precisa-se do voto, mas graças a Deus conseguimos. É só um parênteses, porque acho que a gente precisa também se atualizar quanto à realidade do nosso país, está acordando, amém? Louvado seja Deus, o país está se levantando, mas a gente precisa interceder por eles e pedir para que os corruptos sejam revelados e eles possam sair da política. Voltando agora à palavra de Deus, por que eu estou falando a respeito disso? Porque às vezes a gente tem uma certa mania, né, de dizer que estes políticos são mascarados, eles prometem, mas não cumprem. E na verdade essa minha introdução não foi feita por um acaso. Eu tenho um objetivo. E o objetivo da introdução com a política é trazer para a realidade da igreja. Quando a gente participa de um encontro como este, a gente precisa entender que Deus, mais do que nunca, conhece muito bem o que vai dentro do nosso coração. Amém? Você pode não me conhecer, eu não lhe conheço, eu não sei o seu nome, mas nós não estamos aqui simplesmente por estar. Nós estamos neste mundo de passagem, e eu achei interessante o nome do clube de jovens aqui, porque a bem da verdade as igrejas precisam ser oficinas mesmo de ceifadores, principalmente porque o mundo está caminhando para o fim. E nós temos visto a cada dia que passa os sinais se cumprindo, e Jesus está voltando, amém? Mas parece que vivemos como se nunca isso fosse acontecer. Vivemos como se não estivéssemos aqui de passagem. A Bíblia, a palavra de Deus diz assim em Mateus capítulo 9, o versículo... Opa, já era um celular. O versículo 35 em diante. Pode segurar, meu irmão, eu já pego aí. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo ele as multidões, tinha grande o quê? Compaixão deles, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a seara realmente é grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. E olha como são as coisas, né? Deus conduz as coisas, obrigado, de uma forma tão incrível, que eu já havia separado esse texto, e quando eu chego aqui eu encontro no telão a oficina dos ceifadores, e vejo uma igreja viva em movimento, e louvado seja Deus por isso. Agora, por que eu estou falando a respeito de ceifar, a respeito da proposta de que Jesus vai voltar, de que nós devemos nos envolver? E por que eu iniciei com a política? É porque muitas são as vezes que nós também encarnamos um político, né? Falamos e não cumprimos. Falamos que vivemos, mas na verdade não vivemos. O grande propósito da minha vinda aqui é, na verdade, falar para você que o Ministério Jovem tem trabalhado nessa direção, na direção de ter mais ceifadores, amém? De fazer dos nossos jovens verdadeiramente comprometidos com a causa. Eu não estou aqui fazendo campanha simplesmente porque alguém pode pensar, esse ano de quadrienal, quem não sabe o que é quadrienal, é o ano que se escolhe os próximos líderes, né? Para o próximo quadriênio, os próximos 4 anos. A igreja da Paulista Leste estará no mês de outubro, finalzinho de outubro, escolhendo próximo presidente, ou se continua, ou sai e entra um outro, Ministério Jovem, Desbravadores e assim por diante. Mas a grande verdade é que o Ministério Jovem já há algum tempo tem trabalhado
nessa linha, né? De fazer do Ministério Jovem verdadeiros líderes, e não só líderes para liderar o grupo de jovens rumo à Canaã Celestial, mas fazer com que eles se envolvam na missão. E a gente fica super feliz quando a gente chega numa igreja assim, parabéns à liderança, quando a gente vê uma juventude envolvida. Mas a pergunta que eu quero fazer é: você está envolvido ou comprometido? E você vai entender o porquê que eu estou fazendo essa pergunta. Porque o Ministério Jovem tem, desde o ano passado, trabalhado com aquela proposta do G148. Você já ouviu falar? O que é o G148? É uma geração baseada em Romanos, capítulo 14, versículo 8. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. E foi daí que Felipe Tonasso, menino que cresceu comigo, e eu só lembro dele como menino, porque nós crescemos juntos, e aí ele escreve o hino Somos Teus. E esse hino não podemos cantar hoje, porque eu falei para ele: Tonasso, você fez o hino de uma forma assim tão boa, que ficou tão longo, que parece que ele nunca vai acabar quando a gente começa a cantar. E aí ele disse: é bom dar uma cortada no meio dele ali mesmo. Mas não importa, ele fez esse hino Somos Teu, Senhor, baseado em Romanos 14, 8. Só que quando a gente fala sobre muitos, são aqueles que se dedicam, mas ainda assim se falta trabalhadores, porque a seara é o quê? É grande, mas poucos são os trabalhadores. A gente precisa levar em consideração que poucos trabalhadores têm a ver especificamente não com aquele que está envolvido, mas com aquele que se encontra comprometido. Você acredita que existe diferença entre estar envolvido ou comprometido, sim ou não? O que o Geração 48 tem trabalhado? E quem tem acompanhado os nossos treinamentos sabe muito bem. O Ministério Jovem, eu na liderança, juntamente com os meus líderes que têm trabalhado por aí pela Paulista Leste, é tirar o jovem da igreja, amém? Amém. A nossa proposta desde o ano passado é tirar o jovem da igreja. Porque quanto mais o jovem estiver fora da igreja, envolvido na missão, pregando o evangelho, tendo experiências com Deus, mais alicerçado ele se encontrará onde? Dentro da igreja. Eu só estou na igreja porque desde os meus 8 anos, meus 9 anos, minha mãe me ensinou que eu devia o quê? Me envolver com as coisas de Deus. Só que eu comecei a entender a partir dos 8 anos, eu não sei quantos anos vocês têm aqui, você tem quantos anos? 10, 11? 10 anos? Quando eu comecei a me envolver, eu comecei a perceber ao longo da minha caminhada cristã, que eu, em alguns momentos, só era envolvido, mas não era assim comprometido. Alguém para pensar: pastor, eu discordo disso. Eu não. Porque nem toda pessoa que se diz envolvida, ela está comprometida. Mas todo comprometido se encontra o quê? Envolvido. Se todos aqueles que dizem estar envolvidos estivessem comprometidos, nós já teríamos visto Jesus o quê? Voltar. Só que existe um engano dentro da igreja. E é por isso que eu fiz um paralelo à política. Tem muita gente que parece, mas não é. Tem muita gente que faz propaganda enganosa. E ser cristão é se envolver, é se comprometer, é morrer, se for o caso, por Jesus. E é isso que a gente está tentando implantar na mente do jovem. O jovem diz assim: viver por Jesus é uma bênção. É verdade, é até moda ser cristão hoje. A pergunta é: você é capaz de morrer por Jesus? Quando a gente volta, na história da Idade Média, da Inquisição, tantas outras perseguições, a gente pensa assim: puxa, não foi fácil. Mas hoje você morreria por Cristo? É bem verdade que em meio a essas notícias de terrorismos, a gente, muitas vezes, se nós não tivermos discernimento, a gente começa a caminhar para o extremismo. Eu não quero isso. Nós não fazemos parte da Al-Qaeda e qualquer outro movimento terrorista. Mas vai haver um tempo que os envolvidos vão se manifestar. E vão se manifestar contra, porque só se envolveram. Mas os comprometidos, sem extremismo, serão capazes de morrer por Jesus. O pastor Luiz Gonçalves, ele sempre fala assim, que dentro da igreja a gente tem os liberais e os tradicionais. E eu não estou falando de liberalismo e nem de tradicionalismo. Eu estou falando de compromisso.
E alguém pode pensar assim: pastor, por que você está falando isso? Olha que interessante. Quando a gente vai no dicionário, a gente percebe que existe uma diferença muito grande entre se envolver e se comprometer. A palavra envolver significa enrolar-se, embrulhar-se, se cercar, rodear, circundar, incluir-se, tomar parte. O envolvido está junto, mas não se compromete em ficar quando as coisas não estiverem de acordo com aquilo que ele espera. Você já viu gente assim na igreja? O envolvido quer apenas somar, aparecer, mostrar que está fazendo. Estar envolvido é ficar somente quando não precisa perder nada. Estar envolvido é dar-se em parte, é estar junto quando está tudo bem. Agora olha o significado do comprometido. Comprometido, comprometer, é obrigar-se por compromisso, é expor-se a risco, é dar como garantia até própria moral. O comprometimento acrescenta o sentido de obrigação, responsabilidade moral. Estar comprometido, e eu não vou ler mais, só isso, é disponibilizar-se inteiramente, é estar disposto a enfrentar qualquer coisa em benefício do compromisso assumido. Existem hoje dentro da igreja gente envolvida e comprometida, e a grande verdade é que Jesus não quer os envolvidos. Jesus está chamando os comprometidos. Eu já quero dizer de cara, não sou profeta nem filho de profeta, mas enquanto você só se envolver, você não vai experimentar a graça de Deus. A pergunta que eu quero fazer é: que tipo de adoração você tem rendido e estendido ao Senhor? Você é uma pessoa envolvida ou comprometida? Pastor, me dê uma ilustração melhor. Em um X-Egg Salad. Ih, pastor, você vai falar de carne. Não, não vou falar de carne não. Só uma ilustração. Tem alguém... Oh, para, isso daí é pecado. Para aí, irmão. Equilíbrio. Num X-Egg salada, nós encontramos lá pão. Oh, já está dando fome aí, né? Maionese. Ó. Uma saladinha. Maravilha. Mas agora vamos para a ilustração. O ovo e o hambúrguer. Dos dois, quem mais se comprometeu? A vaca. Porque a galinha só se envolveu, ela deu ovo, mas a vaca teve que dar vida para fazer o hambúrguer. Sabe qual a grande lição? É que a seara é grande e poucos são os trabalhadores, porque tem muita gente, desculpa o termo, cacarejando do que mugindo. Tem muita gente se envolvendo sem se comprometer. Sabe por que eu estou falando isso hoje? Porque eu já me vi assim. Quando a gente profissionaliza o ministério, quando a gente faz no automático, quando a gente faz por fazer. Sabe por que Deus te trouxe aqui nessa noite? Sabe por quê? Simplesmente para você entender que Cristo Jesus conhece o teu coração, amém? Ele sabe das suas lutas e das suas provas, mas Ele quer, em outras palavras, dizer para você que a verdadeira experiência da graça só vai se manifestar na sua vida a partir do momento que você se comprometer com Ele, se comprometer com a mensagem, se comprometer com os ministérios da igreja, se comprometer em ser um pregador. E eu louvo a Deus quando eu vejo uma igreja em movimento, mas a pergunta é: você tem passado mais tempo pregando o evangelho aqui dentro ou lá fora? Quando a gente analisa o ministério de Cristo, Jesus passou mais tempo fora da igreja do que dentro. É verdade ou mentira? Jesus passou mais tempo nos tanques de Betesda, as casas de misericórdia, nos hospitais, do que dentro da igreja. Jovem, eu vim aqui só para te trazer um recado. Eu andei 40 minutos no trânsito, só para lhe dizer uma coisa. Eu só estou na igreja hoje porque eu parei de me envolver somente. Eu me comprometi. E eu confesso que em alguns momentos da minha caminhada cristã, eu voltei a só me envolver e pude perceber quantas não foram as vezes que eu corri o risco de sair da igreja.
Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Para você entender que a única forma de você chegar no céu, com a coroa da vida para receber do próprio Jesus, é você se comprometendo. E a pergunta que surge é: como é que eu me comprometo? É quando você vai além daquilo que você tem feito. É quando você se envolve e se compromete em pregar, em ser um instrumento, em se colocar nas mãos de Deus. Sabe, o envolvido na faculdade, ninguém sabe que ele é adventista. Ninguém sabe que ele teme a Deus. Mas o comprometido, ele faz questão, não de ser um chato de galocha, mas de ser um menino e uma menina com discernimento, que sabe o que falar, e que sabe o que apresentar, e que sabe dizer a coisa certa na hora certa para as pessoas que sofrem. Você quer ver? Vou fazer um teste, um desafio, perdão. Faça o teste. O desafio é: chegue num lugar que ninguém sabe que você é um adventista. Não chega dizendo que você é adventista, mas se surgir uma situação e uma oportunidade de pregar o evangelho, pregue. Não é para você pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e pregar um sermão. Fale alguma coisa. As pessoas estão sedentas, sim ou não? Faça um teste. No ônibus, alguém reclamou da vida, solta um verso. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas hoje estão carentes. Eu estou numa luta para comprar um carro. E eu não quero pagar financiamento. Ah, meu pai do céu. Pagar 2 carros, juros, Senhor. Estou atrás de alguém aí que me parcela no cheque. Mas beleza. Eu fui ver um Celtinha. Bonitinho o Celtinha. 2012. Fui lá, vi, beleza. Mandei a proposta para o banco, juros exorbitantes. Tinha uma entradinha, beleza, mas eu falei: acho que com esse dinheiro eu vou comprar um carrinho mais antigo. Mas beleza. Em outras palavras, o rapaz viajou, ele me mandou uma mensagem e disse assim: e aí, Cláudio, vai ficar com o carro? Rapaz, eu estou orando para ficar com esse carro aí. Falei assim na mensagem: orando por quê? Falta um pouquinho de dinheiro para alcançar isso daí. Não quero entrar no financiamento. Você aceita uns 10 chequinhos aí? Não, aí não dá, eu preciso do dinheiro. Ele falou: então tá bom, eu estou resolvendo aqui. Aí anteontem ele mandou uma mensagem e falou assim: vixe, não vai dar para esperar, Claudião. Desse jeito, já estávamos amigos, porque só falávamos via WhatsApp. Eu encontrei ele, vi o carro. Aí depois ele disse assim, à tarde: amigo, desse jeito, vendi o carro. Você perdeu. O rapaz veio aqui com o dinheiro, pagou à vista. Eu falei: meu pai do céu. Só isso, mas eu respondi para ele: fica na paz, irmão. Desse jeito. Mas assim: eu perdi, mas beleza. Falei assim: olha o que eu falei, só isso. Fica na paz, meu irmão. Que Deus te abençoe em tudo que você fizer. Ponto. Ele me mandou uma desculpa do tipo: cara, eu dei a palavra para você, não fica bravo comigo. Só que eu só disse isso: meu irmão, que Deus te abençoe em tudo que você fizer. Sabe o que ele falou? Ele escreveu: cara, você não sabe quão bem isso me fez. Sabe o que eu senti nas palavras dele? Que ele bebeu um pouquinho da água. Ele bebeu um pouquinho numa mensagem que para nós é simples, mas que para este povo, que só sente um vazio, que só aumenta e cresce no coração, é um alívio para a alma. É um bálsamo para a dor dele. Sabe o que eu senti ali? Eu não preciso ser um taxativo, um cristão chato, porque tem uns chatos mesmo, de galocha. Não. Mas na hora que der, a oportunidade que surgir, com carinho e com amor, falar pouco, mas no pouco, falar muito. Porque quando a gente fala de Deus, mesmo sendo pouco, aquilo se torna muito. Sabe o que Deus espera? Deus não está esperando que aqui se levantem pastores. E a gente tem um menino aqui que tem totais condições de ser um futuro pastor. Como que é o seu nome? O Luiz. Eu falei para ele, quando ele veio aqui na frente, falei: cara, você é teologano? Ele tem toda a pinta, né? Todo estilo, né? Mas na verdade eu não falei só pelo estilo. Eu senti que eu tinha te falar isso, viu, Luiz? Eu senti, não sei. Eu nunca te falei isso, mas eu já te encontrei em vários lugares.
pode entender que Deus pode estar falando alguma coisa através da minha boca, mesmo eu sendo pecador e assim por diante. O que eu quero dizer é, nem todos precisam ser pastores. Deus tem os seus escolhidos assim. Nem todos precisam ser cantoras. Nem todos precisam tocar maravilhosamente bem o violão. Mas a gente precisa se comprometer e se colocar nas mãos de quem? De Deus. Eu termino com um texto, abra a Bíblia em João. Você vai entender por que eu estou falando isso. João capítulo 6. Eu gosto muito desse capítulo. Principalmente porque o que acontece no capítulo 6 me impressiona. Desde uma multidão que seguia Jesus, desde a multiplicação ali dos pães e tantas outras coisas. Mas a Bíblia diz, ali a partir do versículo 51, ele diz assim, do capítulo 6: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si, como nos pode dar este homem a sua carne a comer? E Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. E olha que palavras, né? E aí Jesus continua: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E aí a Bíblia continua, versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E aí vem o versículo 60. Muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? E eu termino a leitura. Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, Jesus lhe disse: isso vos escandaliza? Que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? Olha, a Bíblia diz assim: o Espírito é que vivifica. A carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, fôlego. Mas alguns de vós não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu e termino. É por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for o quê? Concedido. A partir de então, versículo 66. Muitos discípulos voltaram atrás e já não andavam mais o quê? Com ele. Então perguntou Jesus aos 12: não quereis vós também se retirar? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Sabe o que mais me impressiona? A resposta. Nós cremos, versículo 69, e conhecemos. Sabe qual a diferença entre o envolvido e comprometido? É que o envolvido até crê, mas ele, por não conhecer, mais cedo ou mais tarde, a sua fé, que diz ele ser inabalável, devido às situações difíceis da vida, a política desestruturante como nós nos encontramos no país, abala a sua fé a ponto dele abandonar os caminhos de Deus. Por que eu resolvi pregar sobre isso nessa noite? Porque um verdadeiro discípulo, alguém que está comprometido com o Senhor, alguém que verdadeiramente é capaz de se entregar por Ele, não se abala em meio às desgraças.
mas em meio às desgraças ele vê a graça. E aí eu termino com esse texto que diz assim, né? O envolvido é crente, o comprometido é discípulo. Pastor, qual que é o objetivo da mensagem dessa noite? Eu quero que você, ao sair daqui, saia fazendo um autoexame da tua vida, refletindo. Tenho sido eu um crente ou um discípulo? Envolvido ou comprometido? Todo discípulo é crente, mas nem todo crente é um discípulo. Discípulo é a pessoa que segue os ensinamentos do Mestre Jesus, que pratica a palavra do Evangelho, que vive o que prega. Quem tu és? Luiz Inácio Lula da Silva, Aécio Neves, Temer, que teve a coragem de dar uma nota ontem de que não era ele, de que não existem provas, mas a própria gravação diz que é ele. Sabe, eu fiquei fazendo um paralelo essa semana. Quantas vezes não somos os políticos do Senado de Brasília? Quantas não são as vezes que somos os mesmos políticos, mentirosos e mascarados? Todo comprometido está envolvido. Nem todo envolvido é comprometido. E eu termino. O envolvido espera pelo peixe. O comprometido vai o quê? Pescar. O envolvido espera pelo pão material. O comprometido se alimenta do pão da vida. O envolvido gosta de elogios. O comprometido gosta de sacrifícios vivos. O envolvido pensa em si mesmo. O comprometido pensa nos outros. O envolvido exige visita. Ninguém nunca me visitou. O comprometido faz visita. O envolvido é guiado pelas circunstâncias. Se as coisas estão bem, ele está bem. Se as coisas vão mal, murmura e blasfema contra Deus e é capaz de abandonar a fé. Mas o comprometido maduro é um problema para o diabo, porque ele cumpre a palavra de Deus e as promessas acontecem. Porque o envolvido vive procurando na palavra as promessas para a sua vida. O envolvido precisa fazer festas para se alegrar. O comprometido sempre está alegre, porque em meio à desgraça ele vê a graça. O envolvido frequenta a igreja. O comprometido serve. O envolvido assiste culto. O comprometido participa. Não estou falando de participar e estar aqui na frente, viu? Participar é quando a gente está na igreja, dentro da igreja, sentado no banco, mas participando e dizendo: Senhor, eu quero que isso aconteça. Porque às vezes a gente pensa assim: não, isso daí é pentecostalismo. Meu irmão, desculpa. Muitas das palavras e das mensagens que eu ouço, eu mesmo na minha mente eu digo assim: eu recebo para mim isso, Pai. Eu quero isso para a minha vida. Meu tio, ele tem mania de falar amém alto na igreja. Um dia eu cheguei para ele e disse assim: mas tio, por que você fala tão alto? Fala um pouquinho mais baixo. E ele falou assim: filho, eu não falo alto para me mostrar, mas eu falo alto para o diabo ouvir que eu quero que aquilo ali se cumpra na minha vida. Eu não estou querendo que você fique gritando e assim por diante. É uma visão dele. Mas quando eu disse assim, comprometido com o culto, não só simplesmente um frequentador, é estar aqui independente de quem está pregando ou cantando. Tem muito jovem indo atrás dos cantores famosos da Novo Tempo. Tem muitos jovens indo atrás dos pregadores famosos, os que melhor pregam. Mas na verdade, não estão indo atrás daquele a quem eles pregam. Daquele a quem eles estão apresentando através da música. O envolvido responde: talvez. O comprometido diz: eis-me aqui. O envolvido é influenciado pelo mundo. O comprometido transforma o mundo. O envolvido pode não ir para o céu, mas o comprometido com certeza estará no céu. Não pelas obras, mas porque se comprometeu. Mas diz a Bíblia que uma vida sem obras é morta, é uma fé morta. Portanto, as obras, diz a palavra de Deus, são frutos da fé. Se você tem fé genuína, os frutos se manifestam. Qual o objetivo?
seja geração 48. Viva e morra por Jesus. Seja e participe da oficina dos ceifadores. Seja um comprometido com o Senhor. Seja um político. Por enquanto, Bolsonaro. Que Deus abençoe a todos. E que Deus esteja à frente da vida de vocês. Nós vamos ouvir uma mensagem musical? Tem? Tem. Vamos louvar a Deus? E no final eu oro por vocês. Passei uns minutinhos, mas não tem problema. Primeira vez que eu fiz uma mensagem paralela à política. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e que sejamos comprometidos com o Senhor e não envolvidos. Você se cansa de tentar, sem lágrimas pra derramar, frustrado como eu, insiste em orar aos céus, com sentimento de erguer sua voz ao léu. Quero seu reflexo polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero seu reflexo polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus
Essa música, ela é uma declaração de Deus, né? Porque Ele deu o que Deus quer ser na nossa vida, né? Ele quer se manifestar, Ele quer agir. E eu gostaria de convidar você a ficar em pé, para terminarmos com uma oração e pedir para que esse Deus se manifeste mais e mais em nossa vida, amém? Que nos desvencilhemos de nós mesmos e deixemos Deus agir. Mas eu quero terminar com um texto que, em meio a todas essas situações políticas, sociais, difíceis que nós estamos vivendo, por que eu preguei sobre o compromisso? Porque quando a gente se compromete com Deus, a gente vive isso aqui, ó. A esperança em Jesus, que diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, assim eu não vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos o quê? Lugar. E se eu for, e ele foi, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Que você possa se comprometer com aquele, o único que pode nos abençoar e nos salvar em meio a tudo isso que nós temos passado aqui no Brasil e no mundo. Às vezes a gente olha para a nossa realidade, né? E a gente acha, nossa, que dificuldade. O meu primo, não sei quantos conhecem, ele é o responsável pelo Maranata, o Elmer, que é apresentador do programa lá na Novo Tempo. E eles voltaram esses dias, até passou na Novo Tempo, não sei quantos assistiram, sobre água, né? Sobre a procura da água e a festa que eles fizeram quando eles encontraram lá o poço. E eu estava falando com ele esses dias e eu fiquei muito impressionado com aquela reportagem. Tem tanta gente passando necessidade, tanta dificuldade, né? Eu acho que a gente precisa agradecer mais, se comprometer mais com o Senhor para sermos luz e bênção na vida de pessoas que precisam dessa água. Gente que está cavando e não encontra o poço. E o poço está aqui, ó. Você é a água, você é a fonte. Jesus quer usar você, amém? Se você tem essa esperança, não deixe de levar. Que através da comunidade do Clube Jovem, você possa ser um ceifador. Não um envolvido, mas um comprometido com o Senhor. Pai amado, te agradecemos por tudo, por esse encontro. Que maravilha. Foi muito bom ter ouvido essas lindas músicas. Foi muito bom ter cantado. Foi muito bom ter ouvido a tua voz. Mas, Senhor, nos ajude. Agora, ao sairmos daqui, nós queremos te pedir que o teu Santo Espírito venha falar e falar e falar conosco, para que possamos fazer um autoexame da nossa vida, identificarmos verdadeiramente se somos apenas alguém que se encontra envolvido ou verdadeiramente comprometido. Sabemos que o tempo do fim está próximo. Nós não queremos ouvir a trombeta tocar caso estejamos vivos, simplesmente envolvidos, mas queremos estar totalmente comprometido com o Senhor. Muita gente já passou por essa igreja e já não se encontram aqui, porque só se envolveram momentaneamente. Muitos estão aqui porque se comprometeram. É verdade, esse mundo é perdido, é caótico e muitas vezes eles nos tentam ali abandonar. O mundo tenta nos afastar de ti. Portanto, Pai, nos abençoe, nos proteja com os teus anjos. E nós te pedimos nessa oração em especial pelos governantes deste país, sobre aqueles que estão liderando a Operação Lava Jato, que o Senhor Pai possa abençoar o Dr. Sérgio Moro para que ele não seja corrompido, mas para que o mal, a erva daninha, o joio seja retirado e tenhamos um país melhor. Venha, Pai, abençoar a nossa nação. Venha ser com os nossos irmãos que sofrem. Venha ser com aqueles que estão desempregados. Que eles possam crer e não se turbar o coração, mas ter a certeza de que o Senhor tem algo melhor a proporcionar a estes. Que a nossa fé seja uma fé genuína e que em meio a situações fáceis e boas da vida e difíceis, estejamos sempre ao teu lado, não murmurando, mas crendo, como discípulos verdadeiros, não abandonando, mas estando ao seu lado em todos os momentos. Nós te pedimos isso e na certeza de que o nosso nome se encontra selado no livro da vida, oramos em teu nome. Amém. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, pessoal lá de Franco, da Rocha. Vocês vieram de longe, hein? É uma viagem. Que Deus abençoe, Guilherme. Muito obrigado à liderança jovem, ao Edson que me convidou. Que Deus abençoe, viu? Dá um abraço na pessoa que está ao seu lado aí. Parabéns, viu? Para todo o projeto do Ministério Jovem. Que Deus te abençoe.
Pessoal, obrigado ao pastor Claudinho mais uma vez, equipe de louvor. Saindo tem um chazinho, tá, pessoal? Para vocês não irem com o estômago gelado para casa, tá? Fiquem aí, tem um chazinho, um bolinho, tá? É só bênção. O Filho de Deus, em pura graça,